Olá, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Eu sou Moisés e eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei pelo Novo Testamento a partir do livro de Mateus. Vou completar em Apocalipse e aí vamos iniciar o Velho Testamento a partir do livro de Gênesis. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias, você que está aqui todas as manhãs lendo conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça, você que é novo, de inscrever-se no canal, também ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente publica aqui no canal para você. Dá aquela curtida, o seu like é muito importante para impulsionar o nosso conteúdo dentro da plataforma. Vamos lá para a leitura, a Bíblia de Estudo de John Wesley. Essa é a Bíblia que nós estamos lendo da Sociedade Bíblica Brasileira. Lembrando a você que nós estamos também nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. A você que quer acompanhar as leituras anteriores, livro de Mateus, Marcos, Lucas e estamos completando de João. Estão aí nas playlists para você, tá bom? Capítulo de número 17, nós lemos a oração sacerdotal de Jesus. E agora, o capítulo 18, ele inicia com Jesus é preso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles então responderam: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Jesus diante de Anás, versículo 12 do capítulo 18 do Evangelho de João. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus, capítulo 15, versículo 15 do capítulo 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Anás interroga Jesus, versículo 19 do capítulo 18. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. Se não disse nada não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviam o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu:
Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo, Pedro nega a Jesus. Versículo 25 do capítulo 18. Simão Pedro estava em pé aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Jesus diante de Pilatos, versículo 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é quem o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus então respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nenhum crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.